Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Laércio e neste vídeo eu vou analisar e comentar essa parte, este conteúdo de língua portuguesa que está no edital do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, beleza? Como é que você tem que se organizar para estudar essa parte? Muitos alunos acabam não estudando língua portuguesa e nós sabemos que todo concurso organizado pelo Sebrasp ou outras bancas sempre tem muitas questões de língua portuguesa, beleza? Então olha só, tem aí o item 22.2.2. Na parte de conhecimentos básicos temos língua portuguesa. O que é cobrado nesse edital? Olha só, temos aí compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Então olha só, quando a gente fala em compreensão, é diferente de interpretação, ok? Compreender um texto é você ler e entender. E interpretação é você fazer inferências a partir do que você leu. Então, a compreensão ela está mais para o campo objetivo, ok? E a interpretação ela está mais para o campo subjetivo, no sentido de que você vai fazer inferências a partir do que você leu, beleza? Então, é interessante você já diferenciar isso aí, né? Compreensão de interpretação. Tem aqui, ó, textos de gêneros variados. Quando fala em gênero, está falando aqui, ó, em gêneros textuais, né? Gêneros textuais, e a gente tem diversos gêneros textuais. Então, na prova pode aparecer uma crônica, pode aparecer um texto corrido, pode aparecer uma reportagem, pode aparecer diversos gêneros textuais. Então, é interessante você dominar o que são os gêneros textuais e já diferenciar de tipologia textual, beleza? Continuando aí, ó, reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Exatamente. Aqui comentou sobre gêneros, né? Interpretar e compreender gêneros. Aqui, para você reconhecer. Quando é que você tem, por exemplo, os tipos de texto, que a gente tem o texto descritivo, narrativo, dissertativo, texto injuntivo. Então, você tem que saber a diferença entre tipologia textual e gêneros textuais, ok? Os gêneros textuais, eles surgem a partir da tipologia. Então, por exemplo, dentro do texto da tipologia dissertativa argumentativa, a gente tem lá, por exemplo, o artigo de opinião, a redação dissertativa argumentativa. Os textos vão surgindo, os gêneros digitais ou gêneros textuais, eles vão surgindo a partir da tipologia textual. Então, você já diferenciar isso aí, beleza? Tem aqui domínio da ortografia oficial, então que em relação à escrita, né? Orto quer dizer correto, grafia correto, aí tranquilo, tá? Então, para você melhorar a sua questão da ortografia é fazendo leitura. Quanto mais leitura a gente tem, mais facilidade a gente tem de grafar corretamente uma palavra. Beleza? Temos aí, ó, domínio dos mecanismos de coesão textual. Aqui, basicamente, a gente está falando das preposições, das conjunções, das locuções conjuntivas, dos elementos coesivos que vão ligar as partes, né? Vão ligar as palavras, vão ligar as frases. Então, aí nesse item, domínio dos mecanismos de coesão textual, por isso que você estuda lá orações subordinadas, orações coordenadas, e essas orações basicamente são ligadas por conectivos. Então, qual é o valor desses conectivos? Entra aí na coesão, né, que são as articulações gramaticais. Beleza? Ó, 4.1 tem aí emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição de conectores e de outros elementos de sequenciação textual. Aqui, basicamente, a gente está falando de coesão. Porque quando você vai estudar coesão textual, você basicamente estuda coesão por referenciação, por substituição, por repetição. Ou seja, você está escrevendo uma frase, uma oração. E aí, para não repetir um elemento que estava na primeira oração, você utiliza um pronome para retomar, por exemplo, um substantivo. Aí você está utilizando o quê? Coesão por substituição, que é um dos itens que está aí, tá? Então, quando fala assim, ó, emprego de elementos de referenciação, substituição, de repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual, basicamente estamos falando da coesão textual, né? E dos seus tipos, né? Da tipologia, dos tipos de coesão que nós temos dentro da nossa bela e culta língua portuguesa. Beleza? Temos aí, ó, item 4.2, ó, emprego de tempos e modos verbais. E aqui você vai estudar basicamente essa classe de palavra e verbo, né? Os tempos e os modos verbais que a gente tem variados. Inclusive, eu tenho uma videoaula de 1 hora, 59 minutos, quase 1 hora, sobre
classes de palavras, ok? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você assistir, beleza? Temos aí, ó, 5, domínio da estrutura morfossintática do período. Basicamente, a gente está falando de sintaxe e morfologia. Então, morfo aqui, ó, morfo, né? Basicamente, você está falando da morfologia, porque morfo quer dizer formação. Então, as 10 classes de palavras e os processos de formação de palavras. Vou deixar aqui também na descrição, tem um vídeo sobre isso, sobre essas 10 classes, e também sobre os processos de formação de palavras, derivação, prefixal, sufixal, parasintético, regressivo, composição, tem tudo aqui no canal. Eu vou deixar a descrição aqui, tá? Os links dos vídeos, beleza? E quando a gente fala de sintaxe, basicamente é análise sintática. Então, uma análise morfossintática, morfológica e sintática ao mesmo tempo, beleza? Tem aqui, ó, emprego das classes de palavras. Então, a gente está falando das 10 classes. A gente tem 6 variáveis e 4 invariáveis, tá? O vídeo já vou deixar aqui na descrição. Olha só, relações de coordenação entre as orações e entre os termos da oração. Basicamente, você tem que saber o que são orações coordenadas, sindéticas, que tem 5 tipos, lembra? Aditiva, explicativa, conclusiva, alternativa, lembra? E assindética, quando não tem conectivo, tudo bem? E entre os termos da oração. Aí você tem que saber quais são os termos da oração. Tem um vídeo também que eu falo sobre isso, sobre sintaxe, os elementos básicos e os termos da oração. Vou deixar aqui na descrição também, tudo bem? Olha só, 5.3, temos aí, ó, relações de subordinação entre orações e entre os termos da oração. Subordinação, a gente está falando, ó, de orações, o quê? Subordinadas, ó, adverbiais, substantivas e adjetivas, tá? Tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse conteúdo também, eu vou deixar aqui na descrição. Belezura? Continuando aí, ó, 5.4, emprego dos sinais de pontuação. Eu gravei há pouco tempo um vídeo sobre pontuação, uma aula completa. Eu falo de todos os elementos de pontuação, vírgula, ponto e vírgula, parênteses, reticências, travessão, todos os elementos. São 10 elementos que eu comento, então vou deixar aqui na descrição para você assistir, beleza? Você que vai fazer o concurso da Polícia Civil ou de qualquer concurso que seja da Banca Sebrasp, porque basicamente é este mesmo conteúdo. Ok? Tem o 5.5, concordância verbal e nominal. Aqui é a relação dos termos, né? Concordância verbal, a relação basicamente do sujeito com o verbo. E nominal, a relação do substantivo e seus termos que mantém relação. Tem vídeo aqui, eu vou deixar também aqui, tá? Na descrição. Ó, regência verbal e nominal. Concordância é uma coisa, regência é outra. Tem vídeo no canal, vou deixar aqui, beleza? Para vocês aprofundarem. Ó, emprego do sinal indicativo de crase. Então, para você saber crase, você tem que saber regência, ok? Porque, basicamente, quando você vai colocar um sinal indicativo de crase em um termo, você tem que saber se aquele termo vai impedir ou não. E aí a gente tem, se for um verbo, regência verbal. Se for um nome, regência nominal. Os vídeos no canal que tem sobre regência e crase também vão estar aqui na descrição deste vídeo, beleza? Tem, ó, colocação dos pronomes átonos, a gente está falando de colocação aqui, ó, de pronominal, beleza? Então, quando é que a gente tem, quando é que um termo atrai o pronome, quando não, se o pronome tem que ficar antes ou depois do verbo, tudo isso você tem que saber, e a banca gosta de cobrar isso, ok? Tem um vídeo no canal sobre isso também, vou deixar na descrição. Tem aqui, ó, reescrita de frases e parágrafos do texto. Então, basicamente, o Sebrasp gosta muito de cobrar esse tipo de questão, né? Se você substituir um termo por outro, vai manter a correção gramatical e semântica. E aí você tem que saber, se você trocar, por exemplo, uma conjunção, e ela vai ter o mesmo sentido ou ela vai mudar o sentido mesmo permanecendo a correção gramatical? Então você tem que treinar muito isso. E isso aqui, uma dica, é resolver questões, tá? Resolva questões, veja o gabarito, porque isso ajuda muito, ok? Temos aí, ó, 6.1, significação das palavras. Aqui, basicamente, a gente está falando de semântica, então a gente tem a sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, tudo isso dentro da semântica, que trabalha com o sentido, né? O sentido que as palavras têm dentro de um contexto. Vai entrar também ambiguidade, polissemia, tudo isso tem a ver com a significação das palavras dentro de um contexto. Perfeito? Temos aí, ó, 6.2, substituição de palavras ou de trechos de texto. Aí a gente está falando de substituição. Se você tirar um termo e colocar o outro, vai manter o sentido?
e vai manter a correção gramatical, e aí você lê no enunciado, você vai saber se tem que marcar ou não como correto aquele item. Beleza? 6.3, olha só, o que você tem que saber aqui, ó? Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto. Então, basicamente, se tiver um texto e dentro desse texto tiver um parágrafo em que o sujeito está lá atrás, primeiro vem o adjunto, e aí você vai saber rearticular. Porque, por exemplo, quando a gente está estudando vírgula, a gente tem que saber essa questão de onde está o sujeito ou não, se tem termo deslocado, e aí se tem termo deslocado a gente coloca a vírgula. Então, tudo isso trabalha com a reorganização da estrutura sintática, que é o quê? São as palavras que formam um todo significativo, formando a oração, o período, o parágrafo. Beleza? Temos aí, ó, reescrita de textos de diferentes gêneros, e aí falando de gêneros textuais aqui também, e níveis de formalidade. Quando fala em formalidade, está falando em linguagem formal e informal, né? A norma padrão e não padrão, e aí você tem que saber também essa questão, né? Das variações linguísticas que pode ser cobrada aí também. Beleza? Então, uma análise bem básica da parte de língua portuguesa. Vou deixar todos os vídeos aqui na descrição para você assistir, aprofundar, e uma dica, faça muitos exercícios. Beleza? Até a próxima aula, bons estudos e fique com Deus!